As mulheres estão entre os brasileiros mais prejudicados caso seja aprovado o desmonte da Previdência proposto pelo governo Bolsonaro. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Amanda Bispo, do Movimento de Mulheres Olga Benário. Boa noite, Amanda. Tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Muito obrigada. Bom, Amanda, são vários os pontos terríveis, nesta proposta, mas quais chamam a sua atenção, principalmente no que diz respeito às mulheres? Essa reforma da Previdência, ela desconsidera várias peculiaridades do ser mulher, né? Por exemplo, colocar o tempo de contribuição com 30 anos, o mínimo para as mulheres, desconsidera várias realidades das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, é mais difícil para as mulheres conseguir um emprego formal com carteira assinada que contribua para a Previdência. Existem, por exemplo, os cargos que são extremamente masculinizados e as mulheres, elas não são aceitas simplesmente pelo fato de serem mulheres. A gente tem também a condição das mulheres que são mães. Metade das mulheres que engravidam enquanto estão trabalhando, depois de terem os seus filhos, passando um período, perdem os seus empregos. E quando a gente é mãe e a gente vai procurar um emprego, é mais difícil para a gente conseguir esse emprego. Né? Existe. E, inclusive, questionamento durante as entrevistas, né? Não é perguntado para os homens, mas é perguntado para as mulheres se elas são mães. E o fato delas serem ou não o fato delas serem impede elas de conseguir esse emprego. Então, é mais difícil para as mulheres ter um emprego de carteira assinada. Então, contribuir por 30 anos é mais difícil ainda. Além do fato das mulheres negras que trabalham nas condições mais precarizadas do nosso país. Então, além de trabalhar, ser difícil conseguir um emprego, quando você consegue um emprego, esse emprego ele é mais precário, você vai ter que trabalhar em piores condições por mais tempo para conseguir se aposentar. E isso considerando os 30 anos, né? Que vai dar direito a 80% do salário. Não é nem 100%. Não é nem 100%. Para você conseguir o 100%, são 40 anos. Então, a situação é bem pior. Exatamente. Amanda, você acredita que isso vai aprofundar ainda mais a desigualdade entre mulheres e homens? Com certeza, né? Além desses fatos que tem com essa questão da contribuição, do tempo de contribuição, tem também a idade mínima, né? Que para os homens está hoje em 65 anos, para as mulheres 62, e que desconsidera a dupla jornada de trabalho das mulheres, né? Hoje no nosso país a gente ainda vive um país em que as mulheres elas estão colocadas para o trabalho doméstico, para o cuidado com os filhos. Então, além de trabalhar às 8 horas por dia, chega em casa e trabalha mais ainda. São 20 horas em média que as mulheres trabalham a mais que os homens. Então, colocar esse tempo de contribuição para as mulheres, tanto para os homens quanto para as mulheres, já é alto. Mas, e mais especificamente para as mulheres, é desconsiderar essa realidade que a gente tem hoje no nosso país para as mulheres. Isso mexe também na questão da pensão por morte, por exemplo, do BCP, que a grande maioria das beneficiárias são mulheres também, né, Amanda? Sim, porque hoje ainda as mulheres são, os homens são os que vão para o mercado de trabalho trabalhar e sustentar as suas famílias, né? Ainda tem esse processo no nosso país e quando os homens morrem, as mulheres que não trabalharam durante suas vidas para cuidar dos filhos e para cuidar da casa, se veem ainda mais prejudicadas com essa nova reforma que vai diminuir a quantidade de salário, né, que elas vão poder receber e o tempo também. E Amanda, a justificativa do governo, entre várias aí, é igualar as condições, né, no caso aí de todos para se aposentar e eliminar privilégios. Você analisando o texto, você acha que o papel é cumprido quando esse texto diz que é para eliminar os privilégios, enfim, a desigualdade? É isso mesmo que está sendo cumprido? Na verdade não, né? A gente vê os privilégios que se mantém os privilégios de hoje, quem tem dinheiro no nosso país, né, das pessoas que são mais ricas, trabalham, né, em cargos privilegiados, e a gente vê retirada de direito na prática dos trabalhadores que são mais pobres e mais ainda das mulheres. Essa reforma desconsidera a peculiaridade de trabalhos que são mais desgastantes, desconsidera, por exemplo, na questão das professoras, né, a maioria dos docentes no nosso país hoje são mulheres, 80%, se eu não me engano, e esse trabalho, que é um trabalho que traz doenças psicológicas, que traz doenças físicas também, as mulheres vão ter que trabalhar por mais tempo ainda para conseguir se aposentar. Então, essa reforma, ao invés dela retirar os grandes privilégios de quem tem, ela está retirando mais ainda os direitos da gente que quase não tem, né? Tá acabando mexendo, por exemplo, com os juízes, os militares. Exatamente. Se essa reforma é tão boa, né, por que para eles não está valendo? Acho que tem
uma contraposição aí nos discursos, né? Eles tentam enganar dizendo que vai ser bom, como eles fizeram, por exemplo, com a reforma trabalhista, dizendo que ia resolver a situação do nosso país, que ia aumentar os empregos, e na prática o que a gente vê é só o desemprego aumentando. E lógico que eles fazem um grande marketing, gastam muito dinheiro para dizer que vai ser melhor, e na prática vai ser melhor para eles, né? Que são os mais privilegiados. Exatamente. Com certeza. Bom, Amanda, obrigada, viu, pela sua participação aqui nesse bate-papo. Eu posso fazer mais uma contribuição? A organização, acho que para a gente poder combater, poder barrar essa reforma da Previdência, a gente precisa de uma forte organização das mulheres, né? As mulheres no nosso país conquistaram muitas coisas por estarem organizadas, e hoje nossa realidade já é difícil, né? Hoje a realidade no nosso país, nós temos altos índices de feminicídio, a maioria das mulheres do nosso país já foi abusada psicologicamente ou fisicamente, e é a realidade das mulheres a violência doméstica, o abuso sexual, e a gente não sabe para onde vai. Nós, do Movimento de Mulheres Olga Benário, a gente ocupou uma casa abandonada na cidade de Mauá para construir uma casa de referência para mulheres, que se chama Casa de Referência para Mulheres Helenira Preta. E a gente fez isso porque não tem políticas públicas para as mulheres. Exatamente. E a gente, se vocês, os políticos, né, o Estado não vai fazer pela gente, nós vamos fazer. E é isso que vai acontecer com esses atos do 8 de março, que estão chamando contra esse presidente milionário, que é o Bolsonaro, e que defende os interesses dos ricos do nosso país, e contra a reforma da Previdência. Os atos do 8 de março, que vão acontecer no país todo, estão chamando, né, estão com essas chamadas, e vão ser muito importantes para a gente conseguir barrar essa reforma da Previdência agora, como a gente fez no ano passado, com a reforma do Temer. E só a organização popular e a nossa luta, né, conjunta, unificada, vai conseguir para vencer esses retrocessos, fazer a gente vencer e barrar essa reforma e os próximos retrocessos, né, que estão no plano deles. Ainda. Bom, Amanda, obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.